E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, se vocês estiverem me assistindo, me ouvindo bem, me vendo bem, vocês escrevam aí no chat que tá tudo certinho com a transmissão, para que a gente possa começar com segurança aqui o nosso programa de hoje. Tá bom, pessoal? Então, o pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. Gilmara Roriz aí entrando com a gente. Tudo bem, Gilmara? Ih, peraí. Tudo bem, Gilmara? Aline Marques também entrando. Rocio Varenga. Tudo bem, Rocio? Como é que tá? Júlia entrando também. Pamela também aqui com a gente. Ótimo. Agora todo mundo começou a entrar aqui ao mesmo tempo. Tá bom, deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Ótimo, pessoal. Então, vamos combinar uma coisa hoje. Hoje eu vou atender algum telefonema, porque a gente acabou se empolgando, acabei me empolgando aqui nos assuntos das últimas programas, dos últimos episódios. E acabei não atendendo a vocês, né, nos telefonemas, mas hoje eu vou atender. Então, anotem aí o número, anotem o número aí para que vocês possam ligar quando eu der o comando. Então, 21, né, do Rio, 99-388-9218. Tá bom, pessoal? Então, vou até botar aqui para tocar, né, para que a gente já... para que eu não deixe passar. Tá bom, pessoal? Douglas entrando aí com a gente, Vanessa também. Aline Santana. Aline Santana falou que está conseguindo entrar ao vivo e no horário, falou que ama as férias. Que bom, Aline. Que bom te receber aí no dia de hoje, no nosso programa, fico feliz. Paulo Teles de Itajubá, Minas Gerais, falando bem do nosso programa aí. Que bom, Pablo, ótimo. Então, ó, anota aí o telefone, tá bom? 99388-9218, tá? A Olinda perguntando se pode ligar pelo WhatsApp. Pode ligar pelo WhatsApp, Olinda, porque o interurbano fica caro. Tem razão, eu já estava falando isso nos outros programas, acabei deixando para lá. Mas se você quiser ligar pelo WhatsApp, eu atendo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Tem WhatsApp esse número também, tá bom? Então, Luciano falando que está feliz por entrar ao vivo, eu fico feliz. Antes de começar o programa de hoje, né, que eu queria falar um pouquinho sobre a espontaneidade, né, e depois pegar um gancho aqui com os assuntos de honestidade. Opa, acho que deu uma travadinha, mas acho que voltou aí agora. Beleza. Então eu queria tava falando com vocês o seguinte. Antes de eu entrar exatamente no programa, né, no assunto do programa, que eu vou falar sobre a espontaneidade, depois a espontaneidade, como que ela conseguindo levar a gente para um caminho de honestidade, de confiança, de suporte, apoio, auxílio, etc. Antes de falar isso, eu queria dar um retorno para vocês aí. Porque lembra, no iniciozinho do nosso programa, né, há um mês atrás, né, quando a gente começou as nossas transmissões, logo, acho que no segundo, terceiro, quarto programa, não lembro, a gente lançou o desafio, né, de pegar duas coisas específicas para que a gente fosse conquistando aí ao longo desse ano, né, que fossem revitalizando a gente, transformando a gente, né. E cada um de vocês botou suas metas aí, botou seus objetivos, botou como ia cumprir cada uma dessas coisas, e eu falei para vocês qual era a minha também. Então agora eu vou dar o retorno aqui para dizer como é que está o assunto, né, o que mudou, o que não mudou, etc. Então, eu tinha dito duas coisas. A primeira era que eu ia cuidar mais da minha saúde esse ano, né? Porque, exato, assim, tem uma carga de trabalho bastante exaustiva, etc, né? E tem que estar bem na saúde para poder entregar o melhor, né, para todo mundo que vem aqui, seja no início da manhã, seja no final do dia. Então, acho que era uma coisa importante. Eu tinha negligenciado um pouco a saúde nos últimos anos. Então, uma das minhas metas, né, para esse período era cuidar da saúde, melhorar um pouco a dieta e entrar na academia fazer atividade física, tá? Então, como é que começou essa história? Quando lancei para vocês o assunto, né, e falei que esse era o meu compromisso, eu já tinha 2 dias antes, né, me matriculado na academia, como eu tinha dito para vocês, aqui pertinho, e fui algumas vezes e já vi que ia ficar muito enrolado para poder encaixar na minha agenda, né, a academia, porque não estava funcionando. Eu estava ficando mais ansioso, porque assim, caramba, eu tenho que ir, eu não estou conseguindo, etc, etc. Então, o que eu fiz? Né? Eu replanejei essa coisa, tem uma academia lá no meu prédio, que não é tão boa assim, não tem orientação, mas qual foi a mudança? Isso que é importante a gente fazer. Não importa o desafio, não importa a meta que a gente põe, né? A gente tem que tentar alcançar e ir mudando de plano, né? E mudando a trajetória, né? E mudando um pouquinho, né? Contornando às vezes os obstáculos para que a gente possa alcançar coisas. Que a gente não pode desistir, largar de mão, falar, então não dá, deixa para lá. Não.
Então, vou contar aqui como é que aconteceu comigo. Foi isso. Eu vi que não ia caber na agenda direito, estava muito enrolado, eu tenho um compromisso de manhã que eu sempre vou cedinho, 7h30, né? E depois eu ia na academia, e depois eu vinha ao consultório, mas tem sempre gente aqui precisando, etc, etc. Acaba que a rotina enrola, então eu ia precisar ir de noite. O fato é que não estava funcionando muito bem. Eu pensei o seguinte, cara, então eu não vou na academia lá, né? Eu vou na academia do meu prédio, que não é tão boa, mas ela funciona, né? Tem os equipamentos lá e tudo mais. Não tem a pessoa, não tem um profissional de educação física para ajudar, mas o que eu vou fazer? Eu já tinha dado uma olhada como é que era a coisa, já tinha feito lá, né, a conversa com o profissional da academia. O que eu fiz? Eu peguei no YouTube os tutoriais de performance, de aeróbica e anaeróbica, montei lá o meu planejamento e estou fazendo em casa. Então, em casa não, estou fazendo lá na academia do prédio. Beleza, pessoal? Então, só para dar o retorno aí para vocês. Beleza? Então, essa é uma coisa. E depois a outra, né? O outro compromisso meu era o compromisso de cuidar melhor da minha vida espiritual. Então, também eu tenho um compromisso aqui já há alguns anos, né, de fazer 2 tempos de meditação ao longo do dia. Então, um bem cedinho de manhã, né, logo assim que eu acordo, e outro no meio da tarde. Esse do meio da tarde, nos últimos meses, né, um pouco antes de eu conversar com vocês, ele estava saindo muito mal, porque eu ficava aqui na rotina, na batida do consultório, e aí uma coisa vai emendando na outra, acaba que a cabeça fica muito atenta à problemática, né, às questões de cada um dos pacientes, e eu tinha colocado assim como botar mais uma energia para poder garantir, para poder segurar esse tempo de meditação, né, de oração, que para mim é muito importante, assim, faz todo sentido na minha história. Então, para mim é muito importante, né, conseguir estar presente, né, nesse compromisso que eu espontaneamente coloquei para mim, tá? Então foi o que eu falei, 5h30, eu tinha dito para vocês, 5h30 da tarde vai ser a hora que eu vou me comprometer a fazer lá o meu tempo de meditação da tarde. Também não funcionou às 5h30, eu empurrei para mais de noite, mas eu garanti o tempo de meditação, tá? Como é que eu fiz a coisa? Porque estou dando como exemplo aqui, porque muitas pessoas colocaram também, Ítalo, também vou. Eu lembro, né, que muita gente escreveu ali embaixo, eu também vou cuidar melhor da minha vida espiritual, vou cuidar melhor, vou fazer meditação, vou voltar a ter tempo de prece, tempo de oração, etc, etc. Eu fiquei muito feliz, né, que muita gente estava animada ali, e pode ser que esteja acontecendo com vocês o que aconteceu comigo, né? A coisa não se adapta tanto, e a gente precisa, né, ali, de algum modo, a gente vai precisar remanejar a nossa agenda. Então, empurrei um pouquinho para depois, e o que eu estava fazendo? O que comecei a fazer? Eu comecei a planejar melhor esse tempo da tarde, separando uma leitura, separando uma imagem para que eu pudesse ver, separando uma ideia, tá? Não deixando para fazer tudo ali em cima da coisa, porque quando a gente deixa para fazer em cima, né? Qual o tema que eu vou levar para minha meditação no dia, né? Vai ser a generosidade, vai ser a justiça, vai ser a fortaleza, vai ser a temperança, vai ser algum ponto de melhora, vai ser alguma dificuldade que eu estou tendo com uma pessoa específica, vai ser uma dificuldade que eu estou tendo com o meu trabalho. Qual que vai ser o tema da tarde, né? Em geral é assim que eu faço, não sei como é que vocês fazem. Então, eu estou preparando com antecedência, que aí eu já fico com aquilo na cabeça, eu já sei o que eu vou tratar na minha meditação da noite, né, da tarde, beleza? Então, é assim que eu tenho feito. Só estou falando para vocês que eu precisei readaptar a coisa, pode ser que vocês estejam aí na mesma situação que eu, tá bom, pessoal? Então, rapidamente entrando aqui no tema de... e outra coisa que eu falei também que eu ia falar para vocês são 2 coisas, né? A primeira é essa, da readaptação, etc, etc, dos objetivos. A gente precisa muitas vezes replanejar a coisa, né? Ajustar a rota, né? Realinhar o GPS, e não tem problema nenhum, é assim mesmo. A gente tem a vida dinâmica, os objetivos, os desafios, os obstáculos, eles aparecem para a gente, às vezes, de modo inopinado, e a gente tem que, né, com habilidade, com sabedoria, replanejar rápido, né? Essa que é a ideia. E a segunda coisa que eu acho que vocês vão ficar felizes aí é que muita gente também tem pedido para que eu fale mais sobre o tema dos temperamentos, tá? Então, o Arno e eu, a gente estava agora falando, né, um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui, a gente estava no vídeo aqui no WhatsApp conversando, e a gente bateu o martelo na data. Vai ter um aulão sobre temperamentos no dia 18 de janeiro agora, tá? Então fiquem atentos, já anotem aí, a gente não tem a hora, mas vai ser de noite, deve ser 9 da noite, a gente não tem ainda o link para vocês se inscreverem, tá, nessa aula, mas fiquem atentos atentos e atentas, porque vai ter o aulão aí sobre temperamento, tá bom, pessoal? A gente vou preparar assim com todo carinho, né, para que seja uma coisa bem objetiva, uma coisa com fundamento também, mas muito objetivo que vocês já possam pegar esse assunto e já sair aplicando no dia seguinte com mais precisão, né? Enfim, porque como o pessoal pede, é difícil a gente conseguir orientar, o pessoal pede bibliografia, literatura, é difícil eu conseguir orientar, porque assim, leia esse livro aqui, você vai ficar sabendo da coisa. Então, assim, não tem isso, né? A gente tem que fazer... Quem estuda esse assunto, né? Tem algumas pessoas que estudam esse assunto, a gente precisa fazer um recorte imenso de um monte de literatura, né? Literaturas que datam de 2.400 anos, né, atrás, né, de 400 anos antes de Cristo, até literaturas contemporâneas, passando pela neurociência, passando pelos filósofos contemporâneos, que alguns trataram desse assunto,
por alguns psicólogos que às vezes confundem o assunto do temperamento com personalidade. Então, eu vou falar disso tudo na aula do dia 18 de janeiro, que vai ser de noite, né? Não sei se vai ser 8h30, 9 horas, enfim, que horas que vai ser, tá bom? A gente não decidiu ainda o horário, mas já fiquem atentos, separem aí no calendário de vocês, né? Marquem aí na agenda de vocês, 18 de janeiro vai ter o aulão de temperamento, tá? Rapidamente entrando aqui no tema de hoje, daqui a pouco eu vou querer falar com alguém pelo telefone, então já peguem o telefone aí, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo interurbano normal, tá? Então 21 99 388 9218, fiquem atentos aí que daqui a pouco eu peço para vocês me ligarem, tá? Queria rapidamente, então, porque eu já estou vendo aqui que eu já falei das minhas metas e tal, no final das contas é para ajudar também todo mundo aqui, e também falei do aulão aí do temperamento, mas entrando aqui rapidamente no assunto é o seguinte, tem uma coisa que eu queria quebrar na cabeça de todo mundo, assim, que é dessas imagens que a gente tem, assim, a gente é lotado de chavões, de imagens, né, de analogias que a gente vai criando, assim, que no final das contas não funcionam muito para a vida, né? Então, às vezes, tinha uma pessoa que às vezes fala assim, não, a vida é como uma piscina que a gente tem que mergulhar, né, e prender o fôlego, ir nadando para poder sair lá do outro lado. Olha, isso é só uma imagem que a pessoa criou, tá? Quer dizer, a vida, ela absolutamente não é uma piscina, a gente absolutamente não tem que prender a respiração. Pode ser que em certo momento da vida a gente esteja, né, com isso, com essa imagem na cabeça, possa ajudar a gente para, sei lá, vencer algum desafio importante, para a gente segurar ali uma carga pesada que está vindo para cima da gente, mas não convém que a gente pegue e cristalize a imagem da vida como uma piscina que a gente tem que mergulhar, tapar a respiração e sair do outro lado, tá? Então, a verdade é que nós todos, a gente é cheio dessas imagens na cabeça, tá? São imagens que vêm dos mais diversos lugares, né? Vão vir dos desenhos animados que a gente viu quando a gente era pequeno, né? Então, sei lá, o pessoal tem a geração do Cavaleiros do Zodíaco. Pode ser que um monte de pessoas tenham um monte dessas imagens do Cavaleiros do Zodíaco na cabeça, né? Então, podem ter imagens, né, do Chaves na cabeça, do Chapolin na cabeça. Isso acontece, tá? Eu tô falando aqui, o pessoal pode rir, pode achar que eu tô exagerando, mas eu não estou exagerando. Quando a gente tá aqui na frente de uma pessoa no consultório, a gente vai vendo que a pessoa tem, às vezes, uma crença, às vezes a pessoa tem uma imagem, às vezes a pessoa tem um limite bem traçado na biografia dela, e quando eu vou ver ali, putz, aqui se identifica claramente com um episódio, por exemplo, de Malhação da década de 90. Ou esse aqui vai se identificar com um personagem que apareceu num filme específico do Mel Gibson. O que acontece? A pessoa, em vez da imagem, em vez do símbolo, iluminar a vida da pessoa, né, e fazer com que a pessoa possa agir melhor a partir do símbolo, muitas vezes, quando a gente absorve o símbolo de modo desatento, o símbolo em geral limita a gente. Ele não ajuda a gente a expandir, tá? Ele não serve como um chão a partir do qual a gente dá o pulo, né, para pegar coisas superiores. Eles funcionam muitas vezes como um teto que limita o nosso alcance, a nossa capacidade de alcance na vida, tá? Então a gente tem que ficar atento para alguns símbolos que aparecem na nossa cabeça, mas hoje o programa não é sobre isso, mas é sobre um desses símbolos, é uma dessas ideias, é uma dessas imagens que fica na nossa cabeça que só tem verdade nas ações humanas quando a ação humana é espontânea, né? Então, por exemplo, o que eu estava falando aqui da oração, né? A oração só que eu estava falando do tempo de meditação. A meditação só vai ser verdadeira se ela for espontânea. Se a oração ela for o tempo de meditação, né, ou o meu tempo de conexão com Deus, ou com Cristo, ou com a divindade, enfim, com a divindade, ela só é verdadeira, essa conexão só vai ser verdadeira se for espontânea. Do mesmo modo que a minha conexão com a minha esposa, com o meu marido, só é verdadeira se ela for espontânea. Com meus filhos também. Então, ficar planejando o passo a passo do amor, ficar planejando o passo a passo das relações, isso tira a espontaneidade, portanto, tira a verdade, portanto, a coisa já não funciona. Esse é um dos grandes mitos do nosso tempo. É um fetiche sobre a espontaneidade. Como se a espontaneidade fosse um grande valor que a gente devesse colocar dentro do nosso peito, colocar dentro da nossa garganta, e a gente só pode sentir e falar a partir da espontaneidade. Olha, deixa eu contar para vocês uma coisa, talvez vocês saibam, talvez não. Não sei se vocês já fizeram aula de teatro, né? Mas algumas pessoas que já fizeram aula de teatro pode ser que tenham tido essas, que saibam do que eu estou falando exatamente. Existe hoje, né, com esse grande advento do stand-up comedy, que começa nos Estados Unidos, e depois entra no Brasil, né, tá mais ou menos uns 7 anos, ele entra com força no Brasil, começam a aparecer alguns espetáculos de stand-up comedy, e dentro dos espetáculos de stand-up comedy tem ali uma linha, tem uma vertente do stand-up comedy, que é o show de improviso, tá? O show de improviso, na verdade, ele já vem do jazz, né? Então, tá lá o pessoal que tocava jazz, os negros no jazz, ele já tem a coisa do improviso, isso entra um pouco nas artes cênicas e entra no teatro, nas artes cênicas e entra na comédia. Então, existem shows de improviso. Então, quando a gente está sentado ali na audiência, né? Está sentado ali no palco, né? Olhando para aqueles
atores fazendo um show de improviso, a gente vai ficar, caramba, esses caras são muito inteligentes, são muito ágeis, são muito bons, olha só como é que eles improvisam, uma coisa aí aparece do nada. O que pouca gente sabe é que existe dentro do drama, né, dentro do conjunto de artes cênicas, existe uma disciplina chamada improviso. Aí você para e pensa, cara, como assim uma disciplina chamada improviso? O pessoal estuda improviso? Uai, se estuda improviso, a coisa não é tão espontânea como eu estava achando. É claro que não. Veja, se você botar dois atores no palco, sem pauta, sem roteiro, tá? Sem texto, para eles começarem a falar, vai ficar um lixo, fica ruim, não tem graça, né? A coisa não funciona. É simples assim. Então, até o show de improviso, que é um show de espontaneidade, ele é scriptado. Existe uma técnica e um script para que o show do improviso aconteça. Olha só que coisa interessante. Assim é na nossa vida também. Veja, se a gente entrar numa relação humana, com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, tá? Querendo colocar a espontaneidade como o maior valor, certamente as relações vão falir, tá? Elas vão à falência. Porque a espontaneidade ela não se sustenta, existe técnica para a espontaneidade. Tá? Isso aqui eu queria falar para vocês. A espontaneidade ela pode ser planejada, ela deve ser planejada e controlada. A espontaneidade não é falar o que vem na nossa cabeça. A espontaneidade é estar livre, com o coração tranquilo, porque a gente é honesto, porque a gente confia no outro, porque a gente quer apoiar o outro, porque a gente quer dar suporte para o outro. Quando essas três coisas aparecem, a honestidade, a confiança e o desejo de apoiar, o desejo de ser suporte para outra pessoa, quando essas três coisas aparecem, né, honestidade, confiança e suporte, a gente passa a ser espontâneo no grau que a espontaneidade precisa aparecer, tá? Do modo como a espontaneidade precisa aparecer. Se a gente quer ser espontâneo, né, com a espontaneidade de um espirro, com a espontaneidade de uma tosse, tá? A gente vai frustrar todas as nossas relações humanas, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é importante entrar na nossa cabeça. A gente tem que quebrar esse mito da espontaneidade, a gente tem que quebrar esse fetiche da espontaneidade, porque ele só leva a gente a ir desgastando as relações humanas. Não é assim que acontece? Se a gente quiser ser sempre espontâneo, né? A gente vai desgastando, depois tem um super esforço para que a gente volte a conseguir construir a coisa, né? Para que a gente possa voltar a construir a relação. Pessoal, pega o telefone aí se você quiser me ligar agora, tá? Eu botei o chip aqui hoje, então 21, né? 99-388-9218, tá? Podem me ligar, estou aguardando aqui a ligação de vocês, tá? Olha só o Guilherme Flores falando, fiz quase igual. Para fazer academia devido aos horários de trabalho de minha esposa, programei, estou fazendo sábado e domingo e mais um dia no mínimo na semana à noite. Boa, Guilherme, é isso aí. Temos que replanejar. Gisela Marca falou que acha chique quem medita. Eu não consigo parar quieta. Um sonho. Foi o que a Gisela Lamarca falou. Não é tão chique assim não, Gisela. É porque não é muito o foco do nosso programa aqui. Mas eu podia até ensinar para vocês assim como medita. A coisa não é tão misteriosa como o pessoal acha, né? Então, ficar ali meditando. Essa não é meditação ocidental, não é meditação que eu pratico, entendeu? A gente pode conversar, Gisela, também sobre se vocês quiserem. Talvez a gente pegue um atalhozinho, uma saidinha aqui, um escapezinho aqui no nosso programa para falar sobre isso, mas pode ser bem interessante também, tá bom? A Cássia falou que as metas já são fazer exercício físico e ser pontual, fazer com a máxima competência todos os compromissos. Essa coisa do compromisso, Cássia, a gente pode falar isso um momento, né? Existem metas, existem objetivos que são objetivos pontuais, né? Então, pontuais quer dizer o seguinte, eles são algo que eu vou fazer. Existe uma outra coisa que são exercícios de sempre, né? Então, fazer bem as coisas é um objetivo de sempre. Ele permeia tudo, não é isso que você está dizendo? Ele vai permear todas as coisas. Eu fazer bem, lavar a louça bem, entregar um relatório bem, tomar banho bem, sei lá, né? Educar bem o meu filho, né? Então, esse fazer as coisas bem, ele entra em tudo, todas as suas tarefas, não é assim? Então, veja, aqui, né, nesse tipo de compromisso, né, fazer tudo bem, ou então ser alegre, né, são compromissos de sempre, né? Isso é muito mais exercício da atenção do que do planejamento, tá? Então, esse aqui, para fazer as coisas bem, não tem como a gente botar na agenda. Entendeu a diferença? Fazer as coisas bem, ficar alegre, a gente não consegue colocar na agenda. Ele é uma natureza diferente de compromisso. É um compromisso que eu vou ter que ter com a minha atenção. Tem que estar atento, né? Tem que ter um exercício de presença total, foi aquilo que a gente já falou no programa passado, né? Um exercício de presença total, para que eu possa cumpri-lo do melhor modo. Ao passo que, né, fazer exercício físico, ele já não é assim, tem que estar na minha agenda, né? Como a gente estava falando aqui, como o Guilherme Flores, como a gente estava falando. Tem que colocar na agenda. Se não tem data, se não tem horário, ele não sai, né? Então, é uma diferença desses exercícios. O Charles e a Alessandra perguntando, falou no espaço se a sua rotina do dia
E como é que o senhor consegue compaginar família, esposa, filhos? Um dia a gente pode, se vocês quiserem, acho muito assim, né? Muito, sei lá, pretencioso falar da minha rotina, mas pode ser que ajude algumas pessoas, sim. A gente pode falar sobre isso, Charles e Alessandra. Pode ser interessante. Seria bom minha esposa estar aqui, né? Pra gente poder conversar sobre a rotina da casa, etc, etc. Muitas pessoas perguntam sobre isso. Olha só, Jéssica Rayala, bora. Vamos lá, vou pegar ela falou assim, que vergonha, eu ainda não estabeleci minhas metas. Não, nada de vergonha. O fato de você saber que você ainda não estabeleceu suas metas já te põe a 5 km de vantagem da pessoa que sequer sabe que tem que estabelecer uma meta. Então quem sabe que tem que estabelecer uma meta tá muito próxima de estabelecer uma meta. Isso aqui é super importante. Então vamos lá, ela falou assim, eu tenho tanta coisa para fazer e não consigo organizar o meu dia. Jéssica Rayara, vamos lá. Não sei se você sabe qual é a teoria do salame. Tá? Salaminho. Eu nunca vi ninguém comer um salame de uma vez, né? Pega ali o salame, descasca, vai comendo o salame. Eu nunca vi ninguém fazer isso, né? Não dá para comer salame assim. Como é que a gente come salame? Fatiando o salame, né? É assim que a gente come salame. Essa é a filosofia do salame. A gente vai fatiando o salame e vai botando um pouquinho, né? Põe 2, 3, 4 fatiazinhas no pão, depois põe 2, 3, 4 fatias que a gente come puro, depois à noite come com queijinho. Assim que a gente come o salame. Quando a nossa vida está meio bagunçada, meio caótica, a gente tem que colocar em prática a filosofia do salame, entendeu? Se a gente quiser resolver tudo ao mesmo tempo, de uma vez, a gente não consegue. Opa, alguém ligando aqui. Passou do horário já, mas vamos atender aqui. Tá bom, Jéssica Rara? Então, vamos fatiar, né? Vamos fatiar que os nossos compromissos. Vamos fatiar os seus compromissos. Você vai pegar uma coisa só, tá? E vai resolver essa coisa por uma semana. Depois você vai pegar outra coisa e vai resolver essa outra coisa por uma semana. Quando passarem 8 semanas, o que é muito pouco, né? É menos de 2 meses, você vai ter resolvido 8 coisas na tua vida. Olha só, coisa extraordinária, tá bom? Então, opa, acho que desligou aqui. Eu tinha atendido, mas... Beleza, pessoal, então vamos lá. Vamos... Infelizmente, a gente vai ter que terminar, porque já passaram dos 20 minutos. Tá, vou atender aqui, então. Bora. Vamos rapidinho ver se dá tempo. Alô? Alô? Ih, caiu. Bem, pessoal, então, falha técnica aqui, né? Não tá dando, tá caindo a ligação. Semana que vem não, amanhã, porque amanhã é sexta-feira. Amanhã voltamos ao vivo aqui no mesmo horário, tá bom? Então a gente começa, de repente, a atender as ligações um pouquinho mais cedo para poder atender vocês, tá? Então vão escrevendo aí, né, vão tirando as dúvidas de vocês aí nos comentários, tá bom? Não deixem de compartilhar esse vídeo, é super importante para todo mundo, tá bom? É importante para mim, é importante para as outras pessoas que só vão receber o vídeo se ele for compartilhado, tá? Então isso aqui é um pouco assim, um pouco um ato de caridade, né? De compartilhar para que outras pessoas possam receber. Se a gente não compartilha, outras pessoas não recebem, tá? Então é isso, dia 18 de janeiro vai ter o aulão de temperamentos, fiquem atentos, tá? Porque a gente já vai gerar um linkzinho. Daqui a pouquinho a gente libera o link para vocês poderem se inscrever no aulão. Tá bom, pessoal? Um abraço e até amanhã.